Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast Feist. Hoje vamos abordar um tema crucial para o futuro das empresas de calçado: a segurança no uso de robôs. Com o aumento da automação, os robôs têm contribuído para a produtividade no chão de fábrica, aceleram os processos, melhoram a eficiência. No entanto, é essencial garantir que a segurança e o bem-estar dos trabalhadores não sejam comprometidos. Neste episódio, vamos discutir como as empresas podem equilibrar produtividade, inovação tecnológica, segurança e bem-estar, explorando normas e boas práticas que garantem um ambiente de trabalho mais eficiente e mais seguro. Avançamos então para a conversa, podcast Feist, um café com Anabela Neves e Joana Catarino. Olá, obrigado pela presença. Olá. Olá. Antes de aprofundar questões mais técnicas, poderíamos talvez começar com um breve perfil para nos conhecermos melhor. Anabela. Olá, Paulo. Então, olha, sou natural de São João da Madeira, adoro dançar, a minha paixão de sonho de criança era ser bailarina, adoro ler, aprender, adoro o mar, adoro viajar. E então, eu sou fascinada por comunicação, por pessoas, comportamento humano, neurociências, inteligência emocional, portanto, todas essas temáticas fascinam-me. Então, eu procurei, encontro nos podcasts, uma aprendizagem absolutamente fascinante enquanto conduzo, não é? E assim, ao mesmo tempo, valorizo o meu tempo, porque faço duas coisas em simultâneo. Aliás, esperar e fazer esperar não gosto de todo. Então é isso, é que eu preciso estar constantemente a acrescentar valor ao meu tempo. E os podcasts e os livros, de facto, encontro a solução. Uma fonte de conhecimento. Uma fonte de conhecimento, sim. O sonho de criança da dança, não é? Acaba por não se concretizar e vou seguir ciências. Fiz licenciatura em Engenharia de Produção em Azurém, na Universidade do Minho, de 90 a 95, e durante o curso eu lembro-me que realmente já me fascinavam a sociologia das organizações, a segurança e saúde no trabalho, a legislação laboral. Lembro de facto que esses assuntos já me atraíam imenso, portanto eu ainda não sabia que era por aí que eu iria seguir. Depois, em 96, caso-me. Em 98 entro para o Centro Tecnológico do Calçado, até aos dias de hoje, não é? E em 2003 fiz uma pós-graduação em Engenharia de Segurança para obter o título Profissional Técnica Superior. Portanto, e de facto é a minha profissão principal, não é? Nesta profissão, eu observo que temos de estar sempre muito atualizadas em relação à legislação, portanto, ter uma forte aptidão de comunicação, porque, de facto, cruzamos-nos com muitos perfis, não é? Nós temos o trabalhador à qual eu tenho que adaptar a comunicação, eu tenho a chefia intermédia, eu tenho o empregador, portanto, há vários estilos de comunicação à qual eu tenho que me adaptar, e tem que existir essa flexibilidade. Temos que ter um sentido enorme de observação, portanto, porque estando tão próxima de pessoas e de vários cenários de organização, portanto, tenho que observar o estilo de cultura organizacional, o próprio método do trabalhador, a liderança, os hábitos, portanto, tudo isso. Temos de ser muito criativas e flexíveis com foco na solução. Depois, de facto, o que é que eu observo nisto? Que as pessoas humanas, eu gosto muito desta expressão, porque eu acho que aqui neste tema da robótica e da segurança faz-me todo o sentido. Pessoas humanas de carne e osso e sentimentos, não é? Com as quais eu me vou cruzando e eu aprendo imenso com elas. Elas são uma enorme inspiração. Portanto, eu encontro tanto saber nessas pessoas humanas com que eu me cruzo, que de facto isso fascina-me imenso. E eu aprendo mesmo imenso com elas. Fora da linha profissional, Paulo, eu também me enriqueço com dois seres fantásticos, são os meus dois filhos, o Paulo e a Joana, que eu tinha que os trazer aqui, que são os meus dois incríveis mestres. Sem dúvida, um perfil muito completo. Para dar a conhecer o lado mais pessoal de todos envolvidos no projeto Feist, colocaria a mesma pergunta à Joana Catarino. Como é que tem sido o percurso profissional e de vida?
Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu gostava também de me apresentar assim, o meu lado mais pessoal. Eu sou de Ovar, tenho 46 anos, estudei Engenharia do Ambiente na Universidade de Aveiro, sempre fui muito ligada às ciências, mas fui descobrindo também um lado muito apaixonado pelo comportamento humano, também pelo desenvolvimento pessoal e por estas áreas mais sociais que esse conhecimento vai-se ganhando e esse gosto também com a experiência, não é? Que vamos da nossa evolução. Eu trabalho no centro há quase 20 anos, entrei na área da organização e gestão, damos apoio diretamente às empresas, portanto este acompanhamento das necessidades das empresas é uma constante, muito agora na atualidade ligada às questões da sustentabilidade, onde se inclui certamente a segurança e a responsabilidade social, e é para isso que cá estamos. Ainda no lado pessoal também tenho que acompanhar a Anabela no gosto pelas viagens, não tanto pela dança, mas pelo cozinhar e por estar com as pessoas de quem eu gosto. Anabela, quais são os principais riscos profissionais presentes atualmente no setor do calçado? Muito bem. Então, o setor de calçado envolve processos manuais e mecânicos, não é? Portanto, a palavra depende, de facto, o tipo de modelo que está em fabrico podem trazer diferentes riscos profissionais. Que expõem os trabalhadores, de facto, a determinadas situações, não é? Que temos que observar. Os riscos variam, tal como eu disse, conforme a função desempenhada, quer dizer, quer esteja perante uma máquina, quer esteja perante um produto químico, quer esteja perante uma ferramenta que seja cortante ou que possa provocar. Exatamente. Portanto, só mais para alinhar a nossa comunicação, perigo e risco na linguagem da segurança têm diferenças. Portanto, o perigo é algo intrínseco à ferramenta ou à máquina em si, ou ao produto em si. Portanto, é qualquer fonte de situação que seja potencial de causar o dano. Portanto, isso é o perigo. O risco é a combinação entre probabilidade de ocorrer esse risco e a gravidade. Portanto, é sempre, quando eu refiro a palavra risco, significa a probabilidade e a gravidade da ocorrência a acontecer. Por exemplo, um exemplo assim muito simples. Estou a usar um X-ato, não é? O X-ato em si representa o perigo. Se o X-ato estiver na gaveta, não há risco. Portanto, o perigo está adormecido, não há risco associado. Portanto, o risco tem a ver com a interação do humano com essa ferramenta. Depois, o risco, então, associado ao X-ato é o corte. Portanto, enquanto o trabalhador está a usar esse X-ato, como é que ele está a usar, como é que está a posição das mãos, se o X-ato está em bom estado. Portanto, todas essas observações têm que ser feitas para atribuir a tal probabilidade e a gravidade, neste caso, seria do corte. Pronto, então, voltando à questão. Os principais, aqueles top 5 que eu nomearia aqui na indústria do calçado, seriam os riscos mecânicos, os riscos físicos, os ergonómicos, os químicos e os psicossociais. Portanto, então, especificando melhor, nos riscos mecânicos eu dou destaque aos entalamentos, que têm a ver com a utilização, estar exposto a máquinas ou prensas, não é? Que baixam e sobem, portanto, existem riscos de entalamentos. Existem queimaduras, porque existem aqui alguns equipamentos com superfícies quentes, cortes, perfurações, devido ao contacto de ferramentas cortantes, sobretudo no corte e na costura. Os riscos físicos, nós dou destaque ao ruído, sobretudo no corte e na montagem. Portanto, temos aqui a lixadeira, a máquina de rebater, portanto, sobretudo aí, nessa parte. Nos riscos ergonómicos, estão relacionadas com movimentos repetitivos, que há imenso na indústria do calçado, portanto, e com movimentação manual de cargas também, aquele levantar, o transportar e o pousar, e também com torção de tronco, que provoca dores lombares. Portanto, isto provoca problemas de coluna e também outros tipos de lesões musculoesqueléticas. O estar também muito de pé, portanto, este movimento, a posição estática, não é? De estar erros posturais. Exatamente, portanto, a posição estática de estar muito tempo de pé ou muito tempo sentado também não é de todo saudável. Portanto, isto traz muito desconforto ao trabalhador. Portanto, estar a trabalhar de forma desconfortável
não é bom, não é? E então isto também traz aqui algumas queixas, portanto aqui há tendinites, epicondilites, hérnias, portanto há aí esses problemas que são muito presentes. Agora, porque o nosso corpo humano, a evolução, não é? A evolução do corpo humano ao longo de milhões de anos, nós fomos adaptados para o movimento, não é? O caçador, portanto o recoletor. A locomoção, mas exatamente, movimento correto. Pois, o nosso corpo está formatado para o movimento. Então, por isso é que essas posições demasiado estáticas não trazem, tal como a forma que nós a trabalhar muito tempo sentados, não é? Não é todo saudável. O sistema ósseo, muscular e até cardiovascular dependem da atividade física para funcionar de forma saudável. Portanto, por isso é que o exercício é tão importante. Depois temos a exposição a agentes químicos, não é? E poeiras, portanto, porque nós temos os postos de aplicar cola, o lavar solas, o aplicar tintas, portanto, nós temos aqui produtos químicos associados e também os postos de lixar e cardar. Portanto, ou seja, as poeiras também são fontes de risco químico, mas na forma física. Porque eu observo que o senso comum, tanto de forma, quando falamos em químico, visualmente estamos a imaginar uma cola, um produto líquido, portanto, mas na cardagem também há este risco de libertação de poeiras que podem entrar na boca, portanto, e podem também provocar aqui algumas situações de risco profissional, não é? De forma invisível, quase. Sim, não é perceptível, às vezes realmente não. Por isso é que o nosso trabalho de estar nas organizações é tão importante. No Centro Tecnológico nós temos o Serviço Externo de Segurança no Trabalho. Nós não fazemos prestação de serviço de medicina, é só fazemos a segurança, autorizado pela ACT, também para atividades de risco elevado, relacionadas com atividades que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução. Portanto, mais na prevenção. Sim, algumas escolas têm presença de agentes químicos com classificação de toxicidade para a reprodução. Portanto, e nós depois temos que realmente identificar as medidas de prevenção e de proteção para esses riscos. O nosso Serviço Externo de Segurança acompanha atualmente 93 empresas, com cerca de 5.400 trabalhadores por aí, onde realizamos a avaliação dos riscos da exposição diária ao ruído. Elaboramos os quadros individuais da exposição diária ao ruído para cada trabalhador, que é obrigatório, não é? Aliás, eu não gosto muito desta palavra, o obrigatório, não é? Porque o obrigatório leva-nos a uma... Quando estamos a falar obrigatório, parece que estamos a colidir com algo que não é do acordo do outro. Que é imposto. Que é imposto, ok? Eu acho que isto, quando me perguntam, é obrigatório? Ou é só recomendável? Pois, pronto, não é? Aqui na segurança, de facto, esta palavra eu evito-a. Depois, mas pronto, aqui no âmbito legislativo, ok, sou forçada a dizê-lo, obviamente. Pronto, mas então, voltando, fazemos os quadros individuais de exposição ao ruído para cada trabalhador, fazemos a avaliação à iluminação, à temperatura, à umidade relativa, compostos orgânicos voláteis também. Depois, damos o acompanhamento no âmbito legislativo da segurança e saúde no trabalho, fazemos a lista de acidentes de trabalho, a investigação do acidente de trabalho, não é? Ao qual encontramos as causas, não é? E depois, encontrando as causas, identificamos as medidas de prevenção para que não torne a acontecer. Distribuímos inquéritos de consulta, organização da equipa de segurança contra incêndio, a formação, instruções de trabalho, portanto, tudo isso, e também damos a nossa colaboração às necessidades específicas dos clientes, dos nossos clientes, que às vezes são necessidades um pouco mais apertadas até que a nossa legislação portuguesa. Joana, no seguimento da conversa, como é que podemos enquadrar os robôs e automatismos no âmbito da segurança e saúde no trabalho? Ora bem, os robôs e os automatismos já existem no setor, nós já encontramos esse tipo de equipamentos nas nossas empresas de calçado e de componentes, enquadrando como o robô não deixa de ser uma máquina, portanto um conceito que já existe há várias décadas, sendo que uma máquina é um equipamento de trabalho que fica à disposição de um trabalhador ou de vários em simultâneo
e que está enquadrado na legislação da União Europeia, entre outras, não é? Mas Portugal se regula através da legislação da União Europeia. Sendo uma máquina, implica que há uma parte móvel desse equipamento que se aciona sem ser só com a força humana, portanto com a eletricidade ou com a energia pneumática. Portanto, a partir do momento que há essa energia, essa mobilidade do equipamento, nós temos uma máquina. Os robôs podem ter aqui a pequena distinção de terem quase máquinas, ou seja, alguns componentes que por si não se movem, não é? São braços, mas por si não se mexem, não acionam nenhuma função sozinhos. A grande distinção passa porque é uma máquina programável, é uma máquina muito mais flexível do que um equipamento criado como uma lixadeira que tem um sistema de acionar e de desligar, de interromper esse movimento. Enquanto que os robôs distinguem-se precisamente por essa característica de serem programáveis e daí a tal flexibilidade. Trazendo com isso às indústrias mais inovação, mais precisão, mais rapidez, não necessariamente substituir pessoas, não é, no exercício das funções, mas permite também trazer mais segurança, porque há determinadas funções, como a Anabela explicou, em que há uma exposição a poeiras ou a químicos e que pode ser evitada porque há um equipamento e uma máquina que fica confinada, fechada e exerce essa função sem criar essa exposição no trabalhador. Portanto, a máquina por si, não é? Os robôs são as máquinas, já ficou enquadrado. A legislação é a Diretiva Máquinas, que atualmente está em vigor e vai ser substituída em 2027 por um regulamento que saiu o ano passado, o Regulamento Máquinas, portanto vai ser aplicável a todos os Estados-membros e os fabricantes de robôs e de automatismos e máquinas, não é? Incluindo os componentes de segurança, vão ter que fazer a construção e o desenvolvimento, concessão dos seus equipamentos que vão vender aos nossos clientes, não é? Do setor do calçado, de acordo com as regras deste novo regulamento. O que é que trouxe este regulamento? Trouxe esta inovação, não é? A atualização que carecia, porque há quase 20 anos que tinha sido publicada a diretiva, portanto, em 20 anos muita coisa mudou e há que trazer à luz da digitalização, da robótica, destes novos movimentos para a segurança também, sempre nesta perspectiva. O que é obrigatório, não sendo a palavra mais, se calhar, mais amigável, não é? Mas há regras, para isso é que existe a legislação. Um empresário que decide comprar um robô não deve esquecer que quem instala a máquina, quem faz a integração final da máquina, porque os robôs têm esta particularidade de poder comprar uma peça num fornecedor, uma célula noutro e o software noutro. Mas quem faz esta integração final fica com a responsabilidade de fazer a certificação de segurança desta máquina. Portanto, há uma avaliação da conformidade ou uma presunção da conformidade para garantir que a máquina é segura. Há uma declaração própria, há uma marcação no próprio equipamento, na máquina, e há também um manual de instruções que tem que vir em português. Queria só acrescentar que os robôs mais utilizados no setor ainda são os robôs industriais, e estamos a assistir também com o projeto FAIST, não é? A esta novidade dos robôs colaborativos, portanto, que se distinguem dos industriais precisamente porque a principal distinção podemos considerar que é a possibilidade de trabalhar ao lado do colaborador, ou seja, há dois trabalhadores, um humano e um robô, não é? Um cobot. Essas nuances que se acrescentam ao trabalho, não é? Temos ali um braço ou um equipamento a mexer-se ao mesmo tempo em que há circulação de pessoas, movimentação de cargas, deslocações de materiais, tem que ser acautelada nessa instalação no local onde vai ser utilizado. Portanto, e esse regulamento, o Regulamento Máquinas, vem trazer esta responsabilidade, não é? E esta garantia de que os trabalhadores nunca podem ficar expostos a mais risco com os robôs. E quais são esses robôs mais utilizados no setor do calçado e quais os principais benefícios? Muito bem, Paulo. Portanto, os robôs mais utilizados têm a ver, portanto, o corte de materiais. Portanto, existe já, é muito comum até o corte laser ou o corte lâmina, com muita precisão. Portanto, este sistema traz benefícios em termos também de prevenção dos tais movimentos repetitivos, não é? E o esforço físico. Na costura também existem soluções automatizadas, lá está, onde existem também muitos movimentos repetitivos e a postura de estar muito tempo sentada, e portanto traz enormes benefícios, não é?
As atividades de lixar, cardar, também existem sistemas automáticos para estas atividades, que são particularmente eu observo há muita exigência aqui neste posto de trabalho, porque o trabalhador tem uma postura má, não é? Porque ele tem que estar em contacto com a lixa e o sapato, portanto ele tem que estar a ver a precisão da operação. Tem que estar a segurar muito bem no sapato, que pode até pesar 2 kg, não é? Porque ele tem a forma inserida. E tem que estar, de facto, há aqui um movimento repetitivo, a localização certa da lixa, muita atenção, e há exposição ao ruído, talvez entalamento, portanto, e há ruído, e há poeiras. Portanto, há aqui um conjunto de várias frentes a acontecer, em que o sistema automatizado liberta o trabalhador desta exposição, não é? E então, relativamente aos riscos químicos, são para mim um aspecto muito sensível, porque nem sempre é perceptível ao trabalhador humano. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Eu lembro-me uma vez, estava em observação e vi um recipiente com um líquido numa mesa, não é? E perguntei ao senhor o que era aquilo. Eu quero aquele líquido, porque não havia rótulo, e o senhor responde-me: isso não tem perigo, porque não tem cheiro. Isto é uma informação muito interessante em relação à percepção do risco. E nós humanos, nós temos os nossos sentidos. Nós estamos formatados para a sobrevivência. E os nossos sentidos são uma fonte de informação se nós estamos seguros ou se estamos em perigo. E atacarmos o perigo, ou fugimos, ou entrarmos em combate, não é? Portanto, a reação ao medo resulta da percepção daquilo que estamos a observar, não é? E, portanto, como não tinha cheiro, o senhor concluiu: isto não tem perigo. E depois já foi consultar a ficha de segurança e de facto havia ali algum perigo associado. Bom, isto para explicar a importância também da formação e da informação, não é? E os sistemas automáticos de aplicação de cola que existem, não é? Também traz então este benefício de proteger o trabalhador a riscos químicos, portanto associados à evaporação dos compostos, e também tem outras vias de penetração no corpo humano, porque não é só vias respiratórias. Há produtos, há substâncias que podem penetrar pela pele, não é? E depois também há via indireta pela boca, não é? Porque nós humanos já há uma característica muito normal, muito natural no humano, que é tocar na cara. Ou nos olhos. Exatamente. Nós tocamos muito na cara. Isto é uma forma humana, não é? Não há como. E então, de facto, ao tocar na cara, ao tocar na boca, portanto, pode haver uma via indireta de penetração, de entrada para o corpo humano desse químico. E então, por isso é que as máquinas e os braços robóticos automatizados para aplicar, neste caso, adesivos químicos, não é? Produtos químicos, de forma precisa e muito uniforme, traz benefícios, seja para a vertente de segurança, porque estamos a proteger o trabalhador da exposição a esses químicos, e ainda se tiver ventilação mecânica, tanto melhor, porque protege não só o posto, mas o coletivo. Portanto, nós temos que, tal como temos que beber água de boa qualidade, temos que respirar ar com boa qualidade. De maneira que tudo isto traz esse benefício e também rentabiliza muito a utilização do produto. Porque um trabalhador com o pincel está a aplicar uma quantidade de cola, e se for um sistema robotizado, portanto, rentabiliza muito mais o produto. Portanto, é esta vertente que eu tento sempre trazer, que é a da utilização do recurso tempo, recurso produto e o recurso humano. Portanto, a robotização, portanto, traz sempre estas vertentes, portanto, sempre respeitando o humano, não é? Relativamente à aumentação manual de cargas, de facto, também é muito presente, portanto, porque há imensa manipulação, imensa movimentação de cargas, o pegar, o transportar e o pousar. Portanto, existem técnicas, mas claro que existem limites, o corpo humano tem o seu limite, não é? E, portanto, existem soluções muito, muito interessantes, que é o AGV, portanto, isto é o acrónimo de Automated Guided Vehicle, portanto, segue um trilho, portanto, é um veículo móvel, que transporta carga, mas tem que ter um trilho definido. Portanto, o que é que isto traz? Alterações de layout, não é?
Portanto, isto aqui já precisa de mais espaço, só precisa de que o espaço tem que estar bem definido para o veículo transportar e levar e buscar. Há outra solução, já AMRs, que é um veículo Autonomous Mobile Robots, que tem a ver com, é um robô autónomo. Ele anda sozinho, portanto, ele possui a visão artificial, portanto, ele detecta a presença humana, portanto, não há perigo de colisão, e, portanto, reduz, assim, muito tempo de transportar. O tempo que se perde a transportar e a levar carga não acrescenta valor. É um tempo perdido, o tempo não volta. Eu acho que estas soluções, de facto, são muito, muito interessantes, porque poupa o trabalhador no seu corpo, no seu esforço físico, e poupa tempo que está a ser pago só para levar uma carga de um ponto A a um ponto B. Portanto, eu acho que isto realmente são soluções muito, mesmo muito interessantes. Joana, que riscos podem surgir com a adoção destas tecnologias? Ora bem, efetivamente, os robôs e a automação no geral trazem muitas vantagens e trazem benefícios à indústria, não é? E aos próprios trabalhadores, porque libertam-nos dessa exposição a alguns riscos e vão reduzir quer a probabilidade, quer a gravidade dos mesmos. Portanto, criamos aqui mais segurança para os trabalhadores. De qualquer forma, os robôs são sempre equipamentos de trabalho. Portanto, são máquinas, não é? Como eu disse inicialmente, do ponto de vista do fabrico, da concepção e a colocação à disposição, certificação, mas depois vão ser utilizados num determinado espaço, por algumas pessoas ou por uma pessoa, numas determinadas condições. E isso tem que ser avaliado à luz de outra legislação, não é? Que é a diretiva do equipamento de trabalho. Portanto, temos que garantir o empresário que coloca um determinado equipamento, que pode ser uma cadeira, um x-ato, uma escada ou uma máquina, não é? No sentido mais comum do termo, tem que sempre que assegurar os requisitos de segurança dos equipamentos de trabalho. Essa legislação, em Portugal, ela está transposta pelo Decreto-Lei 50/2005, já tem aqui vários anos, mas ainda é o regulamento ou é a orientação que deve ser seguida por quem coloca equipamentos de trabalho à disposição nos locais de trabalho. E nunca podemos esquecer que têm que ser assegurados esses requisitos para salvaguardar a segurança, nomeadamente os riscos ligados aos sistemas de comando, ou seja, um equipamento não se pode ligar e depois desligar, ele de repente ligar novamente sozinho ou entrar em funções e acionamentos de forma insegura para os trabalhadores. É um problema mais ou menos comum em algum equipamento mais antigo. Há um botão de ligar, há um botão de desligar, mas não há um botão de rearmar o equipamento caso tenha havido uma pausa de emergência. Portanto, esses riscos são mais ou menos comuns, não é? Ligados ao equipamento. Depois temos os riscos já associados também, que a Anabela já referiu, os entalamentos, esmagamentos, a exposição ao ruído, etc., que os robôs e a automação não pode descurar. Portanto, não podemos deixar de pensar nos riscos já comuns. Acrescentam-se riscos de colisão, no caso dos robôs colaborativos, porque, efetivamente, para ficarmos cá visualmente com essa ideia, é um braço, não é um robô. Ele mexe-se, não é? Ele vai substituir a posição de um braço humano, portanto, há ali imensa movimentação, pode ir até 6 eixos. Portanto, essas movimentações têm que se acautelar onde é que vão acontecer, onde vão ocorrer, para evitar esse risco de colisão, que efetivamente é um risco aumentado quando se instala um robô num local de trabalho. Depois temos também outros riscos associados a erros de programação, porque é uma novidade. Portanto, o robô é a máquina que pode ser programada, portanto, a programação em si tem que ser muito bem gerida e bem feita, para evitar depois também problemas na utilização do robô. E riscos também associados a manutenções, porque é uma novidade. A manutenção eventualmente não pode ser feita pela pessoa que estava habituada a lidar com as máquinas na empresa. Portanto, são todos equipamentos recentes, digitais, que requerem outro tipo de conhecimento, que carece dessa atualização. E também, como a Anabela referiu, a exposição ao trabalho repetitivo. Os robôs exercem estas funções com muito mais precisão e com rapidez, mas também pode originar fadiga. Portanto, a fadiga leva a algum cansaço, o cansaço leva a algum ato inseguro, alguma desatenção. Portanto, carece também de atenção quanto a estes novos riscos que podem ficar associados aos robôs. Ainda assim, nós temos sempre mecanismos e ferramentas e soluções para dotar os robôs de mais segurança. Portanto, se calhar deixamos de ter barreiras físicas
as grades, as portas, e temos mais dispositivos de proteção, que não deixam de ser também mecanismos de segurança e também são certificados e já são dimensionados de acordo com o risco que vai poder ocorrer no local de trabalho. Nomeadamente sensores, portanto, o robô é caracterizado por ter muito mais sensores de posição, sensores de embate, portanto, a qualquer toque que se faça num braço, há logo um bloqueio, um encravamento daquela função, daquele movimento que ia originar um perigo. Portanto, o que é uma inovação perante os robôs industriais mais convencionais e as máquinas no geral. Portanto, essas características são acauteladas na concepção, ou devem ser acauteladas na concepção, mas nunca podem ser descuradas depois da instalação e durante a utilização. E quais seriam as aptidões necessárias na interação humano-máquina? O humano-máquina, temos que ter em atenção as características, não é? Que nós ficamos cansados, nós ficamos desatentos, nós ficamos com medo da novidade também, de não saber usar. Depois há aquela vergonha de dizer que não sabe utilizar. Portanto, é preciso ter atenção que o ser humano também precisa desta adaptação ao equipamento de trabalho mais moderno e mais inovador. Portanto, aptidões mais técnicas relacionadas com a programação, com a própria programação do robô, precisamente porque ele pode estar a exercer uma função agora, tem uma determinada ferramenta de fazer, de pegar um objeto, por exemplo, e deslocá-lo até outro ponto, não é? Mas daqui a uma hora eu posso estar a fazer uma função de lixar, por exemplo, só mudo uma ferramenta, a máquina é praticamente a mesma e isso tem que ser programado. Portanto, essa informação, essa formação tem que ser dada ao trabalhador que vai funcionar com o robô. Tem que também desenvolver, se calhar, a capacidade mais de supervisão, precisamente tem que ir avaliando se o trabalho está a ser bem executado, analisar dados também do próprio software, portanto, e eventualmente também algumas competências ao nível da manutenção dos robôs, tal, mais ligado ao digital. Ao nível mais do que se chama as soft skills, também é necessário desenvolver alguma capacidade de flexibilidade, precisamente por características que os robôs trazem à indústria, muito mais flexibilidade. Também trabalho de equipa, trabalho porque o robô interage se calhar com mais colegas do que uma máquina mais típica, e de saber essa competência também de saber utilizar as interfaces digitais, não é, dos próprios robôs. Portanto, são assim as novas aptidões necessárias para trabalhar com robôs. Como é que a robótica e um bom ambiente de trabalho podem atrair e reter talento? Então, a robótica representa inovação, eficiência, colaborativo e, em conjunto com um bom ambiente de trabalho, garante que os trabalhadores também se sintam valorizados, seguros, motivados. Portanto, esta relação, esta dança entre a robótica e um bom ambiente de trabalho, de facto, atrai e retém talentos. A palavra do reter não quer dizer que estamos a aprender as pessoas, é o reter, do manter o talento. Portanto, a pessoa fica mais tempo na empresa. Portanto, estas duas dimensões, de facto, levam a que o local de trabalho seja um lugar atraente, não é? Tanto para talentos mais jovens, que procuram inovação, não é? Quanto também para os mais experientes, claro. Eu estou no Centro Tecnológico há 26 anos. E tenho que concordar que estar na mesma empresa por longos períodos está completamente fora das pretensões dos mais jovens. Eu observo isso. Já não há essa perspectiva de longevidade. Não. Portanto, os jovens priorizam muito a flexibilidade, teletrabalho, oportunidades de aprendizagem, de crescimento, em vez de uma carreira longa. Isso não é das prioridades. Portanto, e de facto, quanto mais atraente for a empresa, não é? Quanto mais completa nestas vertentes da robótica, da inovação e sempre dando destaque ao ambiente de trabalho, não é? Ao valor do capital humano, isso atrai pessoas jovens, porque depois é assim, nós estamos, de facto, a nossa população está envelhecida. Eu ouço muito sobre a escassez da mão de obra. Isso é uma realidade, não é? E, portanto, isso também acrescenta ainda mais desafios para o mercado de trabalho. E, então, portanto, criar um ambiente de trabalho atrativo e saudável
capaz de atrair novos talentos qualificados e as organizações oferecerem flexibilidade, promover o bem-estar, garantir oportunidades de desenvolvimento profissional. Portanto, tudo isso, incorporando sistemas de robótica e automação, trazem uma enorme vantagem para a empresa, para conseguir pessoas estar mais tempo até na empresa, não é? De facto, manter os trabalhadores focados em atividades de valor agregado, trabalhos criativos, resolução de problemas, tudo isso promove para um senso de propósito, não é? Nós todos precisamos de um senso de propósito. O que é que andamos aqui a fazer? Qual é o meu trabalho? Que sentido tem o meu trabalho? Não é? Eu acho que as organizações, esta união entre inovação e humanização é, de facto, o que pode atrair e reter os talentos. No fundo, dissipar a ideia de estagnação, cristalização e apelar à participação de todos. Isso mesmo. Como mensagem final, no âmbito da conversa, o que é que gostariam de transmitir a quem nos ouve? Joana. Ora bem, sem esquecer este lado do atrair talento, não é? Que queria deixar 2 mensagens, se for possível. Que na perspectiva do trabalhador não tem que haver, se calhar, preocupação ou receio que vou perder o meu posto de trabalho, vou perder o meu emprego, já não vão precisar de mim. Porque está um bocadinho inerente que os robôs ou o equipamento vai roubar trabalho. Não vai. Surgem novas funções, surgem novos trabalhos. Portanto, esquecer um bocadinho essa ideia que as pessoas vão ser substituídas. Não. O capital humano é de imenso valor, não é? Modernizar, eventualmente, acompanhar as tendências das necessidades das pessoas. Nós vamos evoluindo, ajustando, não é? Para atrair e para as pessoas sentirem que têm um propósito e que têm uma função importante a desempenhar na empresa. Mas do lado do ponto de vista da segurança, queria sempre salientar que a responsabilidade é sempre do empregador que coloca os equipamentos à disposição desses trabalhadores, não é? E eles têm necessidade de se sentir seguros e há que garantir que essas condições são asseguradas e é sempre a responsabilidade do empregador, que deve, no caso da compra de um robô, de uma máquina nova, acautelar que quem lhe forneceu o equipamento e o integrou e o instalou e o deixou à disposição também reuniu essas condições, deixar essa ressalva da responsabilidade que é sempre do empregador. Anabela, uma mensagem final. Então, Paulo, nós estamos a atravessar a chamada 4ª Revolução Industrial. Temos a inteligência artificial, nós temos a robótica, a automação, a internet das coisas, o big data, a biotecnologia, toda esta fusão todas estas tecnologias, não é? Toda esta está a transformar de forma muito rápida como trabalhamos e até como vivemos. É certo que a adoção das tecnologias traz eficiência, traz inovação, sustentabilidade, agilidade, mas o verdadeiro diferencial reside no capital humano. A criatividade, a empatia, o talento, isso é insubstituível. Portanto, eu diria que o equilíbrio entre máquinas inteligentes e o potencial humano, com uma liderança humanizada, torna uma organização mais inovadora, colaborativa e preparada para enfrentar estes desafios. Chegamos ao final deste podcast Feist, um café com Anabela Neves e Joana Catarino. Resta agradecer a presença e a partilha de conhecimentos para um ambiente de trabalho mais eficiente e mais seguro. Foram explicações muito esclarecedoras e, acima de tudo, muito úteis. Obrigado. Felicidades. Muito obrigada, Paulo. E até breve. Muito obrigada por este tempo. Voltaremos com novos conteúdos. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.